Agora a gente vai falar sobre saúde. É algo muito importante. Quando a gente se conhece, a gente se cuida. E tem algo que é bem temido, né, entre as pessoas, principalmente quando vai chegando numa idade mais avançada, que é o Alzheimer. Uma doença que realmente assusta, né, que precisa ser compreendida como informação e cuidado. E para ajudar a entender melhor os sinais, quero muito que você participe dessa entrevista, para a gente entender também como lidar, o diagnóstico e os avanços da medicina. Eu recebo aqui com muito carinho o Dr. Marcelo, ele é especialista em neurofisiologia clínica, com mais de 10 anos de experiência, vai bater esse papo com a gente. Seja bem-vindo, doutor. Bom dia. Bom Obrigado dia. pelo convite. Que bacana. Nossa, eu acho que é um tema tão importante para todos nós. Fiquei muito feliz com essa pauta. Queria que você explicasse para a gente o que é exatamente o Alzheimer e como ela afeta a nossa vida. Bom, para explicar o Alzheimer, a gente tem que falar primeiro o que é demência, né? Tá. Demência é um guarda-chuva, né, que abriga várias doenças. O Alzheimer é um tipo de demência, é o tipo mais comum. 70-80% das demências são Alzheimer, no qual ocorre uma perda das células cerebrais, né? Os neurônios eles vão morrendo, né? E a pessoa ela vai perder as funções da cognição, né, da mente dela, né? A memória, a capacidade de resolver problema, a independência financeira, de tomar os próprios medicamentos, a orientação no tempo e no espaço. Então, Alzheimer é a demência mais comum que a gente tem. Toda demência, nem toda demência é Alzheimer, existem outras causas de demência, mas Alzheimer é a principal causa de demência. É a principal. 80% em média. Você disse aí de alguns sinais, né? Falta de memória. Exato. O que mais você Então, colocaria? o Alzheimer ele tem uma apresentação muito variável. Nem todas as pessoas que têm Alzheimer têm do mesmo jeitinho. Mas uma pessoa, né, com uma idade mais avançada, por volta dos seus 70 anos, que começa a não conseguir pagar as próprias contas, que tem dificuldade em andar na cidade, se locomover, fica repetitiva, perde a sua independência, não toma mais os próprios medicamentos, é um sinal de alarme. Entendi. Ô, gente, porque veja bem, né? A gente fica com tanto receio na vida, né? Às vezes eu quero conversar isso com você, Marcelo, porque as pessoas chegam a uma certa idade, começa já a falhar a memória. Ai, o que mesmo que eu ia fazer? Que tipo de falta de memória que a gente pode considerar? Apesar que, é lógico, vamos primeiro para o médico, né? Para o especialista. Existe uma perda normal da memória, da idade, que a gente fala que é a fisiológica, né? Usa esse termo aí. Normalmente, essa perda normal do idoso, ele com pistas, ele consegue lembrar, ela não causa um prejuízo na funcionalidade do idoso, ele consegue pagar as continhas dele, consegue tomar os próprios medicamentos, se locomover. Agora, quando a pessoa ela perde a independência, precisa de alguém para pagar a conta, precisa de alguém para levar ela de um lugar para o outro, alguém para ajudar a tomar o medicamento, daí a gente tem que ficar preocupado. Entendi. E qual o momento certo? Então, aí a gente fica preocupado. Então, esse seria o momento certo já de procurar o médico? Exatamente, porque o Alzheimer, apesar de ser a causa mais comum, existem outras coisas que são tratáveis, deficiência de vitamina B12, uma insuficiência renal, problema na tireoide, que podem prejudicar a memória da pessoa e não necessariamente são Alzheimer. Entendi. E assim, esses cuidados, o que a gente pode considerar como prevenção? E a partir de que idade aí que a gente pode começar a se preocupar? Olha, é um projeto de vida, assim, né? É bom a gente estar sempre cuidando do nosso corpo. Os principais fatores de risco de Alzheimer a gente trata desde assim que vira adulto, né? Que é a pressão alta, diabetes, obesidade, não usar bebida alcoólica demais, né? Não fumar. Tudo isso são coisas que evitam a pessoa de ter uma demência, ter um Alzheimer. E não é fácil, né, doutor? O senhor deve acompanhar muitos casos, né? Acompanho. Muito difíceis. Como neurologista, acompanho bastante. E principalmente depois de diagnosticado, é muito difícil a aceitação do diagnóstico e o cuidado. Como que o senhor vê essa situação e como que as pessoas devem se cuidar? Bom, feito o diagnóstico, né, de uma doença de Alzheimer, né, a gente tem muita coisa a fazer para evitar a progressão da doença, né, controlar a pressão, controlar a diabetes, os medicamentos para Alzheimer. E a gente tem que, e o cuidador ele tem que ter a saúde mental também, né, para ter condição de cuidar do paciente, porque é um peso grande, né, dependendo da fase da doença, a pessoa ela fica totalmente dependente do cuidador, da cuidadora. Então, o diagnóstico ele é fundamental para a pessoa até se programar, né? Se você diagnosticar nas fases iniciais ou nas fases pré-Alzheimer, né? Ela pode, né, arrumar a vida dela de um jeito que ela consiga
ter um lugar para ela ficar, se arrumar, se planejar financeiramente, planejar a vida dela, né? Sim. E qual a importância? A gente já fica preocupado. Tem gente que se preocupa demais, tem gente que não se preocupa de nada. Tem sinais ali, mas não é nada, não é nada. E aí a doença, ela vai alojando e vai tomando conta. Tem gente que fica mais preocupado. Qual a importância, então, da gente ter esse diagnóstico precoce? De que maneira que a gente pode olhar para isso? Bom, exatamente. O diagnóstico precoce, a gente consegue retardar a evolução da doença. Apesar de não conseguir reverter, com um tratamento adequado, 25% a 30% a menos de progressão de doença. Então, isso é significativo, né? Como eu disse também, existem outras condições que elas imitam o Alzheimer e não são Alzheimer, a gente consegue tratar também. Então, essa que é a importância de fazer o diagnóstico precoce, o diagnóstico correto. A partir de que idade? O mais comum é 70 anos, né? Mas, infelizmente, existe o Alzheimer que é precoce, né? Que às vezes paciente com 45, 50 anos pode ter. É raro, não é o mais comum, mas existe o Alzheimer precoce, né? Doutor, uma pergunta bem de todo mundo pensando assim, né? Meu pai teve, minha avó teve, eu vou ter? Depende muito da idade que o pai e a mãe tiveram. Se for o Alzheimer precoce, daí sim a genética ela tem um peso muito importante na doença. Daí tem alguns genes que a gente já sabe que aumentam significativamente o risco da pessoa ter. Agora, se for o Alzheimer a partir dos 70 anos, daí vai depender muito da sua vida, como é que você... seus fatores de risco. Não quer dizer que uma pessoa, filho de uma pessoa com 75 anos que teve Alzheimer, vai desenvolver a doença. Não é assim que funciona. Tá. Então, os fatores. O fator genético tem um peso. Tem um peso. E o fator também de como a pessoa... O ambiental, né? A vida da pessoa tem muita importância, né? Bacana, porque a gente... O senhor pensa que... A gente sempre pensa, né, gente? A gente descobre um diagnóstico, a gente quer saber, tem cura? Né? A primeira coisa, se tem cura. Você acha que a gente está próximo dessa cura? Como que... Uma cura para Alzheimer eu acho difícil. Eu acho que a gente está mais próximo hoje de um tratamento que estaciona a doença de uma maneira mais eficaz, né? No Brasil aprovou um medicamento esse ano, né? Que ele tem um uso bem restrito numa fase inicial do Alzheimer, em algumas pessoas só que têm alguns exames mais avançados que podem fazer, porque ele tem um risco da pessoa ter um derrame, né? Ter um AVC hemorrágico. Mas a gente está ficando mais próximo. Se falasse há 10 anos atrás que teria um tratamento que já modifica a evolução da doença com mais de 30%, ninguém acreditaria. E hoje ele está disponível. Legal. Ele é restrito, mas já está disponível. Olha que ótimo. E a gente está conversando aqui, né, gente, de maneira geral, para que todo mundo possa conhecer e saber. Porque tem muita gente que é diagnosticado e às vezes os familiares, os cuidadores não aceitam. Né? A pessoa fica repetitiva, como o doutor falou, vai contando, ou então fica esquecida e fica acreditando, às vezes, em tantas coisas. Olha como é importante a gente conhecer, né? Porque aí alivia um pouco. Nós vamos ver agora o depoimento de uma cuidadora que vai relatar a sua experiência com idosos portadores de Alzheimer. Acompanha comigo. Viver com uma pessoa com Alzheimer é você estar pronto para mudanças. É você entender que agora você ocupa um outro lugar. Se você até então era cuidado como um parente próximo, agora você se torna um cuidador. É assumir essa imensa responsabilidade. Mas é também descobrir um amor que você nem imaginava que existia. É uma conquista diária, são medos, angústias, ansiedade, frustração, mas também momentos de prazer, alegria, conquistas e essas lembranças de uma vida construída, muitas vezes de uma forma que você nem imaginava. É saber a história do outro, é acolher o outro na sua dimensão de história de vida. É você participar desses momentos com intensidade. É você também entender que você vai ter que responder milhões de vezes a mesma pergunta. É você estar atento a cada cuidado, no sentido de a torneira que fica ligada, a boca do gás que de repente é encontrada acesa. É você estar preparados para noites que nem sempre são bem dormidas. É você estar preparado para momentos de ansiedade, momentos de agressividade, momentos de confusão mental, momentos de dor, de angústia, mas também vai viver momentos maravilhosos,
momentos de conquista, momentos de olho no olho, momentos de uma intimidade que até então muitas vezes não existia, mas mesmo diante de todas as situações que você imagina que poderá enfrentar, você está disposto a estar do lado de quem se ama. E quando você se dispõe a isso, você descobre coisas maravilhosas. Você descobre verdadeiramente o sentido da vida. Você descobre que talvez coisas que a gente tenha de tanta importância, na verdade não tem nenhuma. Que o que fica mesmo é o amor, é o afeto. E isso sim, isso vale a pena. Perfeito. Cláudia, muito obrigada por sua fala, por sua orientação, né, por esclarecer, abrir aí as cortinas desse espaço, dessa relação, né, doutor Marcelo? Com certeza, né? Bem esclarecedor o depoimento, né? Sim, sim. Eu lembro quando eu cuidava da minha avó e ela falava coisas assim, as minhas tias, ela tá falando isso, que ela tá vendo aquilo, eu ficava nervosa, né? Falava, avó, a senhora tá vendo? E aí, que cor que é? O que que tá fazendo, né? Porque, gente, tá vendo o que a Cláudia falou? A gente precisa entender, né? Talvez ter essa paciência, talvez não, ter paciência e amor nesse cuidado. É um outro universo, já não é mais o nosso, talvez. É aquela coisa, né? Vai demandar mesmo, não tem como, né? A gente tem que ter respeito pela pessoa, por tudo que ela representou na nossa vida. Sim. Entender que aquele momento dela é o momento dela. É o né? momento dela. E pedir ajuda, viu, gente? Não ficar hesitando, não. Precisa, às vezes, de uma instituição de fora, de cuidadores, de enfermeiros, às vezes de uma casa que realmente precisa estar lá, você precisa, né, arrumar esse ambiente, talvez esse idoso, essa pessoa que esteja sofrendo, passando por essa situação, às vezes não tem condição de morar sozinho, precisa de ir por um lar, olha, pensa bem, viu? Porque às vezes a condição, ela necessita de um cuidado específico. Então procura ajuda, abre a cabeça, viu? Aceita, se cuida para você também poder cuidar. Doutor Marcelo, muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço. Foi ótimo bater esse papo, viu? Obrigado pelo esclarecimento e ajudar a gente aí a entender melhor o Alzheimer. Muito obrigado, Valente. Que maravilha.